Então, hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez a Ângela Pagan, que sempre traz conhecimentos tão valiosos. Fique à vontade. Boa noite, família Bezerra. Muito satisfeita de estar aqui, contente. Está saindo o som aí? Tá bom? Bem, nós estamos com a proposta de trazer o estudo do livro Pensamento e Vida pela lavra de Francisco Cândido Xavier, pelo seu mentor espiritual Emmanuel. E hoje nós estamos no capítulo 18, cujo título é Sociedade. É um tema extremamente importante, já que todos nós vivemos em sociedade. E Emmanuel traz para nós esses roteiros de como melhor viver, quais seriam as nossas melhores escolhas diante de todas as circunstâncias que ocorrem em nossa vida. E quando eu preparei esse relato para vocês, essa reflexão, foi interessante porque eu trouxe uma história que agora está passando no cinema, né? Do livro Os Mensageiros, da Queda de Otávio. Quem não foi tem que ir porque vale muito a pena. E é claro que quem não lê o livro vai ter um pouco de dificuldade de entender. Então hoje nós vamos esclarecer um pouquinho mais essa questão da queda do Otávio, para que possamos trazer para nós essas lições cujo tema é a relação com as pessoas, com as nossas dificuldades, com os nossos objetivos, né? E foi justamente isso que traz para nós a possibilidade de escolhermos agora diferente. Então, esse relato de André Luiz está no livro Os Mensageiros, que é trazido nesse filme que chama Nosso Lar 2, né, que é o do livro Os Mensageiros, no capítulo 7. E aí nós vamos explicar um pouquinho mais até situações que não acontecem no filme, né? Então, Otávio, ele já nasce num berço espírita para que ele pudesse ter mais facilidade para cumprir com seus objetivos. Na espiritualidade, ele faz um trato, um contrato, um combinado com os mentores espirituais e aqueles que torcem por nós, né? Porque nós precisamos de pessoas que tragam para nós exemplos dignos, que nos animem, que nos impulsionem. Então, Otávio, ele faz esse contrato na espiritualidade. Todos nós aqui fizemos. O problema é que quando nós mergulhamos na carne, nós esquecemos do que combinamos. E não foi diferente com Otávio. Programou uma vida de muita dedicação ao próximo, mas olhou para ele mesmo. Então, ele traz um relato, né? André Luiz está com ele para entender o que estava acontecendo. E ele fala, então, para o Otávio: eu sou principiante aqui. A minha condição é a de médico falido dos deveres que o Senhor lhe confiou. Então, André Luiz estava dizendo para Otávio que ele era um médico que tinha falhado nos propósitos, inclusive profissionais, diante de uma oportunidade de existência. Aí Otávio sorriu e responde para André Luiz: possivelmente você, André, terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. Então, André Luiz não conhecia, não sabia das verdades espirituais. O mesmo não ocorre comigo, ai de mim. Não desconhecia o roteiro certo.
o Pai me designava para as lutas na terra. Eu conhecia o roteiro. Dispunha de considerável cultura evangélica. Então, ele recebeu os ensinos de Jesus desde criança. Coisa que para a vida eterna é de maior importância para a cultura intelectual. Então, não só a moral, para o entendimento, para eu conhecer a verdade é muito importante. Tive amigos generosos do plano superior, então ele teve toda uma rede de apoio, né? Que se faziam visíveis aos meus olhos, porque ele era médium vidente. Então, enquanto encarnado, ele via os mentores querendo ajudá-lo. Como médium, recebi mensagens repletas de amor e de sabedoria. Mas, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo à imprevidência e à vaidade. Então, a pessoa que se deixa dominar pela vaidade, ela não consegue atingir o seu objetivo maior e pleno. A maior derrocada de um ser humano é a vaidade. E aí, então, André Luiz diz, mas meu amigo, que teria motivado, então, esse seu martírio moral? Eu noto que você é tão consciente de tudo que você fez, tão superiormente informado sobre as leis da vida. Então, o relato de Otávio começa assim. Depois de contrair enormes dívidas na esfera carnal, em outras vidas, então ele tinha vários débitos, vim bater às portas de nosso lar, e sendo atendido por amigos e irmãos dedicados, se revelaram incansáveis comigo, porque eles não ficavam impacientes com Otávio, eles continuavam ajudando. Preparei-me, então, durante 30 anos consecutivos para voltar à Terra, agora em tarefa mediúnica, desejoso de saldar as minhas contas e me elevar, progredir o meu espírito. E o Ministério, então, da Comunicação me ofereceu várias facilidades. Olha só, 6 entidades amigas movimentaram os maiores recursos em benefício do meu êxito. Então, 6 entidades iriam reencarnar com ele como amigos para ajudá-lo nessa tarefa. Segundo a magnanimidade dos meus benfeitores daqui, ser-me-ia concedido certo trabalho de relevo na doutrina espírita. Então, ele seria uma pessoa até importante, conhecida no meio espírita. Não deveria me casar, não porque o casamento iria colidir com o exercício da mediunidade, não seria um problema, mas porque no meu caso particular, assim o exigia, porque ele tinha desvios na área sexual de outras encarnações. Então, nessa, ele precisaria continuar solteiro para que ele conseguisse manter o seu propósito. E nada obstante, apesar de ser solteiro, eu deveria receber aos 20 anos os 6 amigos que muito trabalhariam por mim em nosso lar, né, que já trabalharam em nosso lar, e que chegariam ao meu círculo como órfãos. Então, seriam órfãos que estariam sob a sua tutela, e eles, então, poderiam ajudá-lo nessa tarefa magnânime. Tudo combinado. Voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento àquelas 6 entidades amigas. E eu devo muito a elas até hoje. Ai de mim, esqueci todos os compromissos. Aos 13 anos, fiquei órfão de mãe.
Aos 15, começaram para mim os primeiros sinais de mediunidade. Então, por essa razão, nessa ocasião, o pai, né, contraiu as segundas núpcias e, apesar da bondade, da cooperação da madrasta, ele se colocava num plano de superioridade, falta de respeito para com ela. E ele vivia revoltado, se queixando, se lamentando, sem propósito nenhum. Os meus parentes conduziram-me a um grupo espírita de excelente orientação evangélica. As minhas faculdades mediúnicas ali poderiam ser postas a serviço dos necessitados e dos sofredores. Porém, faltava-me qualidade de trabalhador e companheiro fiel. Ele não queria responsabilidade. Negava a presença dos amigos espirituais. Vivia criticando os atos alheios. Ele tinha evidência e falava que não queria acreditar naquilo, né? E criticava muitas pessoas. E os bondosos amigos no plano invisível estimulavam o meu serviço, quer dizer, a espiritualidade amiga estava ali sempre estimulando. Mas eu duvidava deles, sempre duvidando, parecia uma vaidade doentia. E como prosseguissem os pedidos dos benfeitores espirituais, porque olha, para espiritualidade existir da gente, a gente tem que fazer muito. Eles continuam insistindo, né? Ele interpretava essas visões que ele tinha, mediúnicas, como alucinações. Ele achava que eram alucinações. Ele procura um médico, então. O que esse médico faz? Completamente desavisado, não espiritualizado, ele aconselha Otávio a experiências sexuais. Falou que aquilo era de origem sexual. Então, quando ele estava já com 19 anos, ele se entrega desenfreadamente ao abuso do sexo. Lembram lá atrás que ele já tinha uma tendência a uma dificuldade na questão sexual. E aí isso aflora aos 19 anos. Com a triste ocorrência, aquelas crianças, as 6 crianças, ficaram órfãs e desfavorecidas, porque quando a madrasta se casa com seu pai, ela já tinha 3 filhos. E aí juntaram mais os filhos do pai e ele, quer dizer, no total com ele eram 7. 6 crianças que eram cuidadas pela madrasta estavam agora completamente sozinhas. Ela procura e implora ajuda a Otávio, porque ela não conseguia cuidar das crianças sozinhas. Ela era viúva, né? E aí, depois de 2 anos, né, da segunda viuvez, ela foi recolhida a um leprosário. Ela fica doente e ele a interna num leprosário. E o que ele faz com as crianças, que eram 6? Ele ficou horrorizado, achou que não ia dar conta daquilo, colocou essas crianças numa instituição e abandonou definitivamente. Olha o débito, então, que ele começa a contrair. E aí, em seguida, ele começa a ficar extremamente ocioso, cometeu uma ação menos digna, quer dizer, ele comete uma violência com uma moça, essa moça é engravida e ele é obrigado a casar. E ele, então, aí continua essa tragédia, ele, para o próprio tormento dele. Essa moça que se ligou a ele, tinha também essa vibração de desregramento sexual, de apetites inconfessáveis. Era uma criatura muito inferior à condição espiritual. E ela atrai, então, como filho na ligação dela, nessa encarnação, uma entidade muito difícil, muito monstruosa, e ele, então, acaba sendo
pai dessa entidade, né? E deu muito trabalho para ele. Então, ele relegou as 6 crianças caridosas, né, que ajudariam que ele tivesse uma segurança moral. A companheira e o filho pareciam para ele uma vingança, porque foi muito difícil, né? Os 2 atormentavam a vida dele até o fim. E aos 40 anos, já contraído pela sífilis, ele fica extremamente doente, porque ele ingeria muito álcool, talvez até drogas, eu não sei. Muito desgosto pela vida, ele vem a desencarnar. E aí ele fala, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então, vejam bem, é um relato comum, né? De pessoas comuns. Nós estamos falando em sociedade, então nós temos que pensar o que eu estou contribuindo para essa sociedade. Né? Que palavras eu uso, se eu uso redes sociais, o que eu posto, eu estou ajudando a construir ou eu estou ajudando a destruir. Então, Emmanuel nos traz que a sociedade humana pode ser comparada a uma imensa floresta. Imaginem uma imensa floresta, floresta amazônica, de criações mentais. Cada árvore, cada vegetação seria uma criação mental, um pensamento de pessoas, onde cada espírito encontra ali em diferentes processos de evolução, de acrisolamento, e encontra o reflexo de si mesmo. Como assim? Eu encontro o reflexo de mim mesmo na sociedade? Sim, porque são princípios da lei universal. Não é Kardec que está trazendo, não é Emmanuel que está trazendo. É lei universal de ação e reação. Os princípios de ação e reação funcionam exatos. Exatos. Se um planeta resolver se rebelar e mudar a sua rota, todo o resto se dissolve, se desintegra. Então, nós estamos todos numa sociedade ligados por algo que nos imanta ou nos ajuda a elevar ou nos ajuda a diminuir o nosso trabalho, a nossa tarefa. Então, ele fala que as pátrias, né, os países. Por que países? Né? Porque tudo é dividido em países. Nós não poderíamos viver todos numa grande nação? Esse é o nosso objetivo quando estivermos lá nos mundos ditosos. Mas ainda é necessário essa divisão, vamos entender, né? Essas pátrias são grandes matrizes de progresso. Então, elas constituem notáveis fulcros, lugares de civilização, como redutos de trabalho. Então, nesse lugar em que eu fui plantado, é aqui que eu tenho que florescer. O que eu estou exalando? Estou dando flores e frutos? Ou eu estou só na ociosidade, como fez Otávio? Então, os países, de acordo com Emmanuel aqui, nos oferecem esse serviço de autoeducação. Por que será que eu nasci no Brasil? Eu tenho algo a aprender com essa nação, eu tenho algo a aprender com esse estado onde eu estou, com essa cidade onde eu vim morar. Eu tenho algo a contribuir também. Então, ele fala que é um autosserviço mediante o serviço à comunidade. Porque eu só encontro a minha paz íntima e a minha felicidade quando eu estou num lugar de empatia com o outro.
Se vocês já tiveram oportunidade de fazer algo por alguém despretensiosamente, sem esperar nada em troca, simplesmente porque quiseram fazer, e essa pessoa foi beneficiada, e você viu essa pessoa alegre, com certeza você ficou muito mais alegre. Esse é um sentimento inato em qualquer ser humano. Então, quando eu estou a serviço do bem maior, eu curo a minha alma, eu trago paz para o meu espírito, eu me elevo. E emigrando muitas vezes de um país para o outro, conforme lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas de experiência. Então ele fala, muitas vezes é necessário, você é transferido, tem família para outro país, casa com pessoas que moram em outro país. Então você pode, deve, nessa emigração, também levar o seu legado. Quantas coisas nós aprendemos quando viajamos para o exterior e trazemos, fala, é possível ter um mundo onde você não tem medo de ladrão, você pode sair na rua sem perigo. É possível, porque existe isso no nosso planeta. Então você vê coisas maravilhosas também, né? Então esse lar coletivo que é o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, ele fala que nesse lugar nós vamos definindo afinidades raciais. Por que será que eu nasci com essa cor de pele, com essa cor de cabelo, com esse nariz? Por quê? Tem um motivo. Provavelmente você até escolheu isso, né? Interesses da comunidade, porque eu nasci no meio artístico, no meio de operários, no meio industrial. Por que será? Né? Eu tenho algo a contribuir, a aprender ali. Então, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que vivem, que habitam, que povoam cada lugar. Então, entre as fronteiras vibratórias que definem os países, as cidades, nesse lugar, por intermédio de breves aprendizados entre o berço e o túmulo, quer dizer, na minha presente encarnação, nós denominamos de existência terrestre. Qual é o propósito de eu estar aqui? O meu propósito sempre é algo que me traz bem-estar. Eu não preciso ter um propósito de ser alguém em destaque social, em aplausos. Não é esse. O propósito é o dia a dia, eu colocar amor naquilo que eu faço, naquilo que eu realizo. Se eu tenho a função de fazer comida, lavar a louça, qual é o meu pensamento quando eu estou fazendo um arroz? Porque a água vai receber o meu pensamento, a minha vibração. É com amor ou com raiva? Como que eu lavo uma louça? Nossa, que bom que eu posso fazer essa comida. Que bom que eu tenho as mãos para lavar essa louça. Porque tem gente que nem tem mãos, né? Então a gente esquece de olhar para o que tem. E a gente só olha para aquilo que não tem. E, infelizmente, as redes sociais favorecem demais isso. Porque hoje se olha as postagens, a gente acha que a pessoa é muito feliz e que você é super infeliz, que na hora que foram distribuir a felicidade no mundo, você passou bem longe, falando, eu passei só na fila da infelicidade, olha lá, e daqui a pouco aquela pessoa que tinha lá 1 milhão de curtidas comete suicídio, que é o que a gente tem visto. Então, acredite na sua verdade, naquilo que você é capaz de fazer. Então, veja bem,
Quando nós falamos em reflexo, em todas as lições, ele traz essa palavra. O que é um reflexo? Eu emito e eu assimilo. Então, se tivesse um espelho aqui, ele vai refletir e eu vou assimilar também. Reflexo é emitir e assimilar. Então, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado em si mesma. O Otávio não teve todas as possibilidades, muita gente torcendo por ele, ajudando, incentivando, só que dentro daquele ser tinha um reflexo negativo, e ele foi se associando a todos os atos ilícitos e negativos. Não pode culpar as pessoas. Eu tenho que ver qual é a minha parte de responsabilidade nisso, né? Eu assimilei o ambiente onde eu estagiei. Eu estou frequentando o quê? Estou escutando o quê? Estou lendo o quê? Tudo isso me influencia. Que tipo de filme eu assisto? De vídeo, sei lá. Passo horas no celular ou eu pego algo para eu aprender, para eu poder conversar com as pessoas, né? Então, quando atinge a época de aferição dos próprios valores, chegou a hora, hein? O contador está lá, mais ou menos, a contabilidade tem que ser aferida. O que se considera nesse momento? Atitudes e sentimentos. Então, quando a morte física, né, determina a extinção da força vital, desencarnou. Porque essa força vital é emprestada para o espírito poder trabalhar, desenvolver o seu serviço, né, de reajuste, de elevação aqui na carne. E é ótimo que haja o esquecimento para eu poder abraçar meu inimigo, perdoar, né? Então, nós colhemos os resultados da nossa conduta, das nossas escolhas, e muitas vezes eu preciso recomeçar o trabalho. Para quê? Para regenerar as minhas atitudes, para purificar os meus sentimentos, na reconstrução de um novo destino. Aí está a misericórdia divina que nos permite renascer e renascer e renascer. Sempre. Então, os corações que hoje oprimem o próximo, prejudicam o outro, violentam o outro, e às vezes se prevalecem, né, na galeria social, porque a gente vê tanta injustiça hoje, né? A gente se fala, não é possível que Deus não está vendo isso, né? Que as autoridades roubam, que as autoridades poderiam... Nosso país poderia ser o paraíso, o nosso lar para viver, se não fosse tanta corrupção em todos os governos, né? Em todos os sentidos, nas instituições, infelizmente, né? Porque é uma ilusão que a pessoa tem da supremacia, da vaidade, do poder, do ouro. É pura ilusão. E aí nós, espíritas, entendemos, somos seres imortais. Será que a gente lembra disso no dia a dia? Na hora de gritar com alguém, de perder a paciência, né? E aí voltam amanhã ao terreno torturado da carência. Eu prejudiquei toda uma comunidade, né? Porque a comunidade ficou sem o respirador lá. Quanta gente morreu porque também tinha que morrer. Mas, enfim, poderia ter sido diferente, né? O infortúnio que eu causei. Essa pessoa vai recolher os impactos diretos desse sofrimento que ela semeou nas necessidades alheias. Então, tudo que eu fiz de prejuízo ao próximo está na minha conta. Eu tenho que refazer a rota
e me reajustar. Não é castigo, é justiça divina da reencarnação, no propósito de eu conseguir reparar. Então, e se essas vítimas e esses verdugos, essas pessoas más, não souberem exercer o perdão recíproco, o que acontece? Se eu não conseguir perdoar, o outro também não. Nós encontramos aqui no mundo, nós estamos falando da sociedade, né? Um mundo social com verdadeiro círculo vicioso. As pessoas não têm tolerância, não tem tolerância. São capazes de descer do carro e matar o outro porque não abriu o sinal, a pessoa não foi, não saiu. Umas coisas que você fala, não é possível, né? Ondas de vingança, de ódio, disseminação do crime, delinquência, porque não há o perdão no coração. E essas sociedades que ontem escravizaram o braço humano, né? Quantas sociedades, quantos países tiveram escravos? O nosso, infelizmente, passou por isso. E ainda existem escravos aqui que a gente não, às vezes fica sabendo, né? Então, essas nações hoje são obrigadas a receber por filhos, no próprio seio, aquelas pessoas de quem elas furtaram a vida, a dignidade, a honradez para o seu degrau evolutivo. Então, muitas vezes, essas pessoas retornam a essa pátria em condições muito melhores se souberam aproveitar a oportunidade, né? Então, esses grupos, né, que invadem campos, povos humildes, mulheres, crianças, a gente tem visto aí nessas guerras horrorosas, né? Umas coisas que falam, não é possível que o ser humano é capaz disso. Então, eles renascem num lugar, né, numa pátria, onde ele pode garantir o refazimento dessas instituições que eles feriram. Então, digamos que nós temos que orar muito para os presidentes dos países, né? Não só o nosso, mas de todos os outros, porque eles estão tendo ali uma oportunidade de refazer, naquela condição de poder, todo o mal que eles impetraram, feriram e depredaram para aquela nação, para aquelas pessoas que estavam ali. Então, oremos, a gente não tem que estar de um lado ou do outro, nós temos que orar para que o melhor seja feito. Porque somos espíritas cristãos, Jesus era assim, né? Orava para que a pessoa acertasse o alvo do bem. Então, esses agrupamentos separatistas, né, que humilham as pessoas de cor, as pessoas pobres, as mulheres, enfim, que são que têm preconceitos. O que acontece? Olha a justiça da reencarnação. A pessoa vem com aquela pele, vem naquela condição de humildade, de dificuldade, vem na condição de um corpo, ou se a mulher vem homem, homem vem mulher, para passar pela situação, para ver se ela consegue perdoar, para ver se ela consegue desenvolver o sentimento de empatia verdadeira no coração, né? Então, esses aristocratas insensíveis que olham e não tem, como se fosse uma psicopatia, né? Não tem uma sensibilidade pelo povo, pelo ser humano, pelos seus criados, enfim. Voltam numa condição em que eles vão sofrer as mesmas injunções. Então, costumam renascer, às vezes, em bairros atormentados, né, pobres, recebendo a crueldade humana, dor, dificuldades, que poderiam ter sido evitadas se tivessem agido com humildade, amor, complacência.
Então, em outras épocas, a sociedade humana, né, como aqui traz Emmanuel para nós, ele é um filtro gigantesco do espírito. É aqui que eu vou me aprimorar, eu preciso viver em sociedade. É na sociedade que as almas vão se burilar. Né? Então, veja bem, os reflexos do espírito nesse filtro da sociedade. Porque eu preciso desenvolver a tolerância, a paciência, a compaixão, o perdão, as virtudes. Eu só desenvolvo no contato com o outro. Então, na abastança, na miséria, na direção, na subalternidade, não importa a função e o lugar. Todas as pessoas colhem os frutos da plantação própria. Eu planto hoje, eu colho amanhã. E hoje eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás. Eu posso retardar os passos, como eu posso acelerar, posso ir muito para frente. Né? Eu posso ir na esfera evolutiva, em ascensão, quando eu obedeço os ditames da evolução, quando eu estou alinhada com os propósitos de Deus, sempre revendo os ensinamentos do Mestre Jesus. Né? Então, Hilário Silva nos traz aqui, no livro de Francisco Cândido Xavier, que a sessão tinha terminado, né? A sessão espírita. E Armindo pensava enquanto as pessoas deixavam aquele salão. Imagine aqui, acabou a reunião, e o Armindo estava pensando. Ele foi ali pela primeira vez, os amigos ficaram insistindo, indicaram o espiritismo, vai lá cuidar das... O espiritismo é um recurso para cuidar da sua alma. Vai lá serenar a sua angústia. E aí ele vai, então, e escuta o orador, e aquelas palavras ficaram ressoando nele, né? Um moço com o verbo firme, falando brilhantemente. Então, ele fala assim, a fé em Deus traz a alegria de viver. A fé em Deus traz a alegria de viver. Como é difícil a pessoa que não tem fé. Sofre demais. É sol na alma. A fé é sol na alma. Tenhamos confiança e, sobretudo, ajudemos aqueles que não a possuem. Como que a pessoa vai ajudar? Como você vai ajudar a pessoa a ter fé? Você sendo essa pessoa que tem fé. Né? Se você tem essa virtude dentro de você, o outro fala, nossa, que bonito isso, você confia. Né? E confortando os desesperados, ajudar alguém é ajudar-nos. Sociedade. Ajudar alguém é ajudar-nos. Servir é servir-nos. E ele ficava pensando, né, que o orador tinha falado. Ah, mas eu não acho que ele faz isso, não. Ele é moço, olha, cheio de vida. E começou a criticar, né? Ah, quero ver quando ele chegar na minha idade, 56, que decepção, só dor, dificuldade, né? E aí ele foi se retirando daquele lugar, viu que ele estava quase sozinho, e aí ele viu um monte de papel na mesa saindo do centro. Eram tirinhas assim de papéis com nomes de doentes, que eram pessoas que pediam oração. Né? Eu não sei se aqui tem, mas lá no Irmã Angélica tem também. Né? E aí ele teve uma ideia, inspirado pelo alto, né? Pegou um nome. Vou tentar pôr em prática isso que eu ouvi hoje. Né? Vou consolar alguém aí necessitado. Tentar melhorar a minha própria mente. Olha só, né? Recebeu a intuição, porque ele ouviu aquilo. E aí ele pega um pedacinho, aquele pedaço de papel, lê o endereço. Amanhã é domingo, eu vou visitar essa pessoa de manhã. Às 8 da manhã, ele bate na porta daquela casinha pequena, num bairro muito distante. Aí uma mocinha triste atende, né? E a irmã Armindo, então, pergunta para aquela mulher, fala, eu vim
fazer uma oração para essa mulher que está aqui. Aí a jovem fala: ai, meu Senhor, a Conceição acaba de desencarnar. Entre, faça o favor. Aí ele ficou emocionado, assim, ficou até chocado. E aí ele viu assim, uma casa muito pobre, duas senhoras muito humildes, né, arrumando o corpo daquela moça, duas crianças naquele lugar, muito agoniadas, chorando. E depois, então, daquelas saudações, uma das senhoras fala: era câncer. Ela descansou, coitada. Há 3 meses ela vinha sofrendo horrivelmente. E ele ficou assim consternado, né, ouvindo aquilo. Nisso, um homem entra no quarto, que estava à meia luz. Ah, esse aqui é o marido da morta e o pai das crianças. Quem que era? O orador. Aquele moço que falou tão bravamente na noite anterior, trazendo a fé para todas aquelas pessoas e passando por uma dificuldade tão grande dessa. Então, ele faz uma crítica. Quantas vezes a gente não faz uma crítica, depois morde a língua, né? E vê que aquela pessoa estava, então, cumprindo com o seu propósito a que veio na Terra. Façamos o nosso melhor, dentro do que nós possamos, né? Com muita fé em Deus. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa riquíssima oportunidade de estarmos aqui. Que essas energias benfazejas que se formaram aqui nesse ambiente, carregados de luz, de cura, que a espiritualidade amiga está aqui presente de todos nós. Jesus, com o seu amor incondicional, nos trazendo essa fé, essa esperança, que os nossos corações possam sair daqui muito mais fortalecidos para que possamos servir, para que possamos ter empatia, compaixão, para que possamos lidar com as nossas dores com fé em Deus, na confiança de que o melhor está acontecendo. E que essa energia, essa paz, possa se estender aos nossos lares, aos nossos amigos e parentes espirituais, ao nosso país, ao nosso planeta tão necessitado desse amor, dessa paz, desse equilíbrio e dessa harmonia. Que possamos sair daqui gratos com o que temos, com as bênçãos que Deus nos promove no dia a dia. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé no meu coração. Sol de amor que me conduz, na vida em que me agasalho, enche meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dá-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão. Guarda-me em teu coração de paz e de amor sem fim. Muita paz, muita luz e até a próxima oportunidade.